Romanos capítulo 1, vou ler do verso 8 ao verso de número 15. Os irmãos acompanharão a leitura. Diz assim o texto: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, mas para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Oremos mais uma vez. Eterno Pai, o teu povo que atende ao chamado do Senhor, a fim de congregar nesse dia bendito e exaltar a tua majestade, está agora perante a palavra do Senhor, viva e eficaz, palavra que penetra os corações, que sonda os nossos corações, que traz à tona os desejos dos corações. Cremos, ó Deus Santo, que a tua palavra é de fato o que ela diz ser: lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é nesta expectativa que rogamos ao Senhor que leve neste momento todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Abençoe para que a nossa atenção esteja voltada apenas para a tua palavra, que nada venha nos distrair, que cada um de nós, do mais novo ao mais velho, esteja atento, ó Deus, à instrução da tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo escreveu a epístola aos Romanos, muito provavelmente por ocasião da sua segunda estadia na cidade de Corinto. Curiosamente, Paulo não conhecia a igreja de Roma. E por que eu digo curiosamente? Porque se você é um leitor atento, você vai lembrar que lá no último capítulo, Paulo vai saudar muitos irmãos, vários irmãos, nominalmente. Irmãos que ele conhecia, a despeito de nunca ter pisado na cidade de Roma. Estes irmãos provavelmente foram conhecidos por Paulo em outras ocasiões, por ocasião da dispersão dos judeus. É por isso que ele conhece tanta gente que congrega ali naquela cidade. Entretanto, ele mesmo fala aqui nesta carta que desejava ir até a igreja de Roma, e não só isso, ele queria passar por aquela igreja pedindo ajuda para que ele conseguisse chegar até a Espanha. Paulo entendia que ele não tinha mais onde pregar o evangelho ali por onde ele estava. Muitos já haviam lançado o fundamento. E seguindo o itinerário lá de Atos dos Apóstolos, o evangelho sendo pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Paulo agora quer chegar nos confins da terra. Paulo quer ir até a Espanha. Ele faz menção disso no capítulo 15, quando ele diz que ele esperava que a igreja o enviasse para a Espanha. Ele contava com o apoio financeiro, então,
daquela igreja. Essa é a razão de Paulo também apresentar o seu evangelho. Ele tem uma preocupação doutrinária com a igreja, ele vai instruir a igreja acerca de muitos temas teológicos, mas ele também está fazendo uma apresentação da sua mensagem. Ele vai dizer logo em seguida do texto que nós lemos, que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas a igreja não conhece Paulo, e Paulo então apresenta este evangelho primeiramente àquela igreja. Nós não sabemos quando a igreja de Roma foi fundada, mas não é descartada a ideia de que os irmãos que estavam em Jerusalém, por ocasião ali do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, tenham levado o evangelho até Roma. E a igreja então era composta de um grupo misto. Havia judeus que esperavam a vinda do Messias e que creram no Messias. Haviam gentios que também creram no Messias. Então você tem agora um grupo misturado. Judeus que estão acostumados com a lei, gentios que nunca tiveram contato com a lei. Isso vai causar alguns conflitos dentro da igreja, conflitos esses que Paulo também vai tratar na sua carta, na sua epístola. Esses, além de outros, são temas presentes nesta carta, nesta epístola. Os versos que eu li nessa noite, eles são a continuação do prólogo que Paulo faz na sua carta. O prólogo começa lá no versículo 1, e ele vai então até o verso de número 15. Esse é o maior dos prólogos que você vai encontrar nas cartas que são escritas, nas cartas paulinas. E chama a atenção aqui o fato de Paulo estar se dirigindo a irmãos que ele não conhecia. Hoje pela manhã, o pastor João Pierre fez uma pergunta que foi: quem chamou você? Não foi essa a pergunta? Se você estava atento ao sermão, você ouviu essa pergunta pela manhã. Pois Paulo está mostrando aqui nos 7 primeiros versículos, exatamente este chamado ao evangelho. Eu quero lê-los só para que você fique contextualizado. Perceba: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja quanta informação você tem aqui. Paulo é apóstolo porque ele foi chamado para isso, ele foi destacado para isso. Ele está mostrando à igreja que, ao escrever aqueles irmãos, ele escreve na autoridade do Deus que o chamou, Deus esse que havia prometido redenção por meio do seu Filho, redenção anunciada pelos profetas e agora vista na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência de fé entre todos os gentios. Ele destacou que Jesus, o Messias, ele é plenamente homem e plenamente Deus, quando ele disse que o evangelho é com respeito a Jesus, seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi e que foi designado filho de Deus. Ele é filho de Davi, ele é filho de Deus, ele é homem, mas ele é plenamente Deus, e é ele quem está chamando o seu povo, e é ele que está dando dons, comissionando os apóstolos. E então ele diz: de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Não foi só Paulo que foi chamado, cada crente foi chamado para ser de Jesus Cristo. E então ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos
Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero enfatizar o verso 6. O chamado foi para ser de Jesus Cristo, o chamado foi para ser santo. O que os versos que eu li nessa noite ensinam é aquilo que decorre do chamado para ser de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. O que isso significa? Quais são as implicações dessa bendita verdade? Você estava em desobediência, você por natureza era filho da ira, você foi tirado das trevas para ser de Jesus Cristo, para ser santo. Qual é a implicação ou quais são as implicações? O texto vai mostrar que o chamado para ser de Jesus Cristo leva você ao envolvimento com irmãos que você nem conhece. Veja que interessante, Paulo começa agradecendo a Deus aqui pelos seus irmãos romanos. Ele diz assim no verso 8: primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo, ele está com o seu coração grato ao seu Deus, por aqueles irmãos de Roma, e ele esclarece aqui o motivo da sua gratidão. Olha, em todo o mundo é proclamada a fé dos irmãos de Roma. Veja que aquilo que estava acontecendo lá em Roma, não ficava somente ali, mas a notícia do Evangelho chegando a Roma, e daqueles irmãos vivendo o Evangelho, se espalhava por todo o império. Todos tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo naquela cidade, e Paulo tinha ouvido a respeito da fé daqueles irmãos. E diante disso, diante dessa notícia, Paulo está com o seu coração cheio de gratidão. É interessante porque, por vezes você tem os momentos de gratidão, nós temos os nossos momentos de gratidão, e nós lembramos de agradecer porque Deus nos deu pão, Ele nos sustentou, o Senhor Deus nos deu saúde. Inclusive, além de agradecer, nós fizemos isso no final do ano, certo? Nos reunimos para agradecer as bênçãos do Senhor. Há aqueles que supersticiosamente se reúnem para pedir coisas para o próximo ano. Há aquela música famosa aí, bastante antiga, sobre o ano novo, que diz que adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Olha as petições. Dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Está tudo bem, está tudo certo. E nós sabemos que tanto as bênçãos materiais, quanto a saúde, tudo isso é bondade, benevolência de Deus. Deus concede tudo isso aos homens. Mas Paulo não está dando graças por nada disso. Apesar de sabermos que o coração dele era grato por tudo. É por isso que ele vai dizer que em tudo dai graças. Mas aqui ele está especificamente agradecendo, porque ele teve notícia de que em Roma havia um grupo de irmãos com fé, transformados pelo Evangelho, redimidos pelo Salvador, pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gratidão é ao meu Deus, e essa expressão de Paulo de intimidade com Deus, é um reconhecimento do bem que Deus dá aos seus, e o primeiro e o principal deles, a fé, a salvação. Parece que Paulo está bem em acordo com o Salmo de número 103 aqui, quando o salmista diz: não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, é Ele quem perdoa as suas iniquidades. Quais benefícios você tem recebido? Muitos, mas o principal deles é a fé.
é a salvação, é o perdão dos pecados. Paulo está grato a Deus porque ele ouviu da fé destes irmãos, e essa gratidão, ela é elevada a Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo diz, veja, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo. Não é possível agradecer a Deus falando em meu nome. Até mesmo a gratidão a Deus, ela precisa ser mediada. Deus nos salva e isso é mediado por Jesus. Deus aceita a nossa adoração e isso é mediado por Cristo. Nós agradecemos a Deus, mas Deus só aceita a nossa gratidão porque ela é mediada pelo Senhor Jesus Cristo. Então note que o que está unindo Paulo e estes irmãos que ele sequer conhece, pelo menos grande parte destes irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador das suas almas. E então, depois da gratidão, Paulo demonstra ainda mais o seu envolvimento com estes irmãos. Veja, o comprometimento de Paulo com irmãos que ele não conhecia começa na sua gratidão por eles, quando Paulo vai orar e menciona pessoas que ele nunca viu, orando por elas. Mas há mais, veja o verso 9, a parte B e a parte A do verso 10. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião para visitar-vos. Paulo está escrevendo a estes irmãos, se apresentando a eles e dizendo: eu não canso, eu não cesso de orar por vocês, de colocar vocês diante de Deus, de dar graças por aquilo que Deus está fazendo na igreja de Roma. Paulo se preocupava com aqueles irmãos e intercedia por aqueles irmãos. Nós sabemos o contexto do primeiro século, e estes irmãos estão em Roma, a capital do império. A perseguição ali é terrível. Paulo está colocando estes irmãos diante do Senhor em oração. Paulo de fato e de verdade estava preocupado com ele, não como muitos crentes fazem, né? Alguém pede oração para você, você diz: eu vou orar, e você esquece. E aqui não é uma acusação a ninguém, viu? A começar em mim, muitas vezes. Eu comecei a desenvolver uma forma de orar de fato pelas pessoas que me pedem sem esquecer. Quando a pessoa me pede, eu falo assim: ora por mim. E eu recebo muitos pedidos de oração semanalmente, em grupos que eu estou. Eu paro o que eu estou fazendo e oro pela pessoa. Eu falo assim: eu vou orar, e oro. Porque se eu deixar para depois, talvez eu esqueça. Ou senão eu tenho que anotar. Paulo está mostrando aqui que ele, não conhecendo estes irmãos, está bastante preocupado a ponto de incessantemente orar por estes irmãos. Ele chama a Deus por testemunha sobre aquilo que ele estava afirmando. De novo, veja o verso de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu tenho intercedido por vocês. Paulo não estava brincando com aquilo que ele estava falando. Deus sabe. Deus conhece as minhas intenções, Deus conhece a minha prática. Eu oro incessantemente por vocês. Você já imaginou o quão maravilhoso é isso que faz o Evangelho? Colocar você num corpo que não se restringe à Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, não se restringe ao Presbitério Central do Espírito Santo, do qual nós fazemos parte, não se restringe à Igreja Presbiteriana do Brasil,
sequer se restringe à igreja brasileira. A igreja cristã, como nós declaramos no Credo dos Apóstolos, ela é católica, ou seja, ela é universal. Ela está presente em todas as partes deste mundo. Nós temos irmãos ao redor de todo o mundo que estão comprometidos com o mesmo Deus e fazem parte do mesmo povo de Deus. Aquilo que começou com uma nação e que se expandiu para outras. Quando você vê o itinerário sendo cumprido aqui em Atos, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E todos estes irmãos unidos pelo mesmo Cristo, pelo Senhor da igreja, aquele que derramou o seu sangue pelos seus eleitos. E é isso que une a igreja, meus irmãos. E é isso que faz com que você considere pessoas que você sequer conhece. Que você tenha apreço por pessoas que você, às vezes, só ouviu uma notícia. Você pode e deve se envolver com a igreja do Senhor em toda a terra. E nós podemos, por exemplo, orar por pessoas assim. Nós oramos, por exemplo, pelos missionários que estão espalhados por todo o mundo, pregando o Evangelho, e por aqueles que têm sido alcançados pelo Evangelho. Oramos por aqueles que ainda não receberam o Evangelho, mas que são parte dos escolhidos, dos eleitos de Deus, que precisam ouvir a proclamação. Oramos para que eles tenham os seus corações quebrantados e se ajuntem às ovelhas de Cristo Jesus, sem conhecer essas pessoas. E isso é tão interessante, porque por vezes nós oramos por algumas pessoas. Já aconteceu comigo algumas vezes isso. Receber o pedido de oração e orar tanto por essa pessoa que eu não conhecia, que no dia que eu conheci, parecia que era uma pessoa íntima. Parecia que eu já conhecia há muito tempo e eu não sabia nada daquela pessoa. Estava sendo apresentado agora pessoalmente. Mas por causa de Cristo, do sangue de Cristo, dos laços do Evangelho, eu estava intercedendo por essa pessoa. A igreja estava intercedendo por essa pessoa. Nós temos um exemplo recente, agora, né? Desde que nós tivemos a notícia de que, olha, vamos ter um pastor auxiliar, vamos ter um trabalho ali em Colina de Laranjeiras. Pronto, quem é o pastor? O pastor João Pierre. De onde que é esse pastor? Lá do Piauí, está lá no Piauí. Então ore pelo pastor Pierre, ore pela Denise, ore pela Ilana. E nós não conhecíamos. Quando chega, parece que a gente já tem contato. Isso só é possível, meus irmãos, pelo sangue de Cristo Jesus. E certamente ele que sai do Piauí e vem para cá, ele agora ora pelos irmãos que lá estão. E certamente os irmãos que lá estão oram por ele aqui e pelo ministério novo que está começando aqui. E este é o envolvimento da igreja. Nós oramos e nos preocupamos e muitas vezes colaboramos com pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, mas que são ligadas a nós pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você precisa se envolver com missões, em oração por aqueles que estão fora do nosso país e em meio ao nosso país. É por isso que você, ao ouvir pedidos de oração compartilhados de pessoas que talvez você nunca verá pessoalmente, você pode se colocar diante do Senhor e orar por elas, na certeza de que somos membros do mesmo corpo, ligados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito além do nosso arraial, e em vários lugares que o Evangelho tem chegado e que o nome de Cristo tem sido exaltado e que pessoas têm se dobrado diante do Salvador. Eis que Paulo está fazendo aqui em primeiro lugar. Paulo está envolvido com irmãos que ele ainda não conhece.
É isso que faz o Evangelho, mas há mais. Você percebe aqui nesse texto que o chamado para ser de Jesus Cristo implica também em você querer conhecer seus irmãos na fé. E aqui é um ponto interessante, porque veja, Paulo está expressando aqui que faz menção destes irmãos em oração, que não cessa de orar por eles, que Deus mesmo é testemunha de que Paulo tem se portado dessa maneira, mas ele vai expressar também o seu desejo de visitar aquela igreja. Veja o verso 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Esse era também um motivo de oração. Paulo orava pela igreja, mas Paulo orava para que Deus desse oportunidade de ele conhecer os irmãos de Roma. Ele está rogando aqui ao Senhor uma oportunidade para que isso aconteça, mas ele sabe que tudo isso dependia da providência do Senhor. Perceba a ênfase: eu estou orando para ter uma ocasião de estar entre vocês, suplicando que em algum tempo, ele não sabe quando isso vai acontecer, pela vontade de Deus, eu tenho uma ocasião aí para visitar vocês. Se você conhece bem a história em Atos dos Apóstolos, você sabe que essa oração submissa de Paulo aqui, ela se cumpriu. Paulo chegou a Roma, mas não como ele estava imaginando aqui. Paulo entendia que chegaria em Roma, e de Roma ele seria enviado pelos romanos para a Espanha para continuar pregando o Evangelho. Mas quando Paulo chega em Jerusalém, encontros da parte de Tiago, tem aquela confusão lá, porque os judeus chegam e falam assim: Paulo, está todo mundo achando aqui que você é contra a lei, que você está pregando contra o templo, contra a lei de Moisés. Então faz o seguinte, tem uns homens aqui que tomaram voto, você podia ir lá no templo e pagar o voto para eles, para todo mundo ficar sabendo aqui que você não é contra a lei. E Paulo falou: beleza, eu vou lá. Chegou no templo, preso. E é a partir desse momento que Paulo vai começar a sua jornada até chegar em Roma, preso. Não é interessante? Mas Paulo está rogando aqui: eu quero chegar aí, eu quero que Deus me dê uma ocasião para chegar aí. E o mais importante, ainda que tenha chegado preso em Roma, Paulo serviu os irmãos ali, preso, e foi instrumento do Senhor ali, preso. Você tem o desejo de conhecer os seus irmãos na fé? Paulo está dizendo: eu quero conhecer vocês. O começo do verso 11 deixa esse desejo de Paulo ainda mais explícito. Porque muito desejo ver-vos. Eu quero muito conhecer vocês, a igreja de vocês. Lá no começo do versículo 13, você tem mais uma reafirmação. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Paulo está dizendo: olha, já tentei um monte de vezes chegar aí na igreja de Roma. Eu quero mesmo conhecer a igreja de Roma. Ele fez vários planos para estar com aqueles irmãos, mas submisso ao Senhor, debaixo da providência de Deus, isso ainda não tinha sido possível. Paulo faz menção mais uma vez à providência de Deus. Ele diz: no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Eu tentei, mas por enquanto Deus não deixou. Nós não sabemos o que aconteceu aqui, para que Paulo não conseguisse chegar nessas vezes que ele tentou a Roma, mas é fato de que os seus planos foram impedidos pela providência de Deus. É a providência de Deus que está por trás de quaisquer que fossem os motivos. É por isso que ao orar,
Veja no verso 10, Paulo fala assim: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus. Deus é aquele que está soberanamente governando a história. E ele ainda não tinha dado ocasião para que Paulo conhecesse esses irmãos. Mas o desejo estava aqui, latente no coração do apóstolo. E a minha pergunta a partir disso aqui é: você gosta de estar em meio aos seus irmãos? E essa talvez seja uma pergunta incômoda para alguns. Porque, meus irmãos, a vida cristã não se resume a isso aqui. Domingo. O domingo é importante. Ele precisa ser o principal evento da nossa semana. Nós lemos aqui no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista está fazendo menção à reunião que acontecia no templo, quando o povo se dirigia à casa do Senhor, para a adoração do santo nome de Deus. E então, ele diz lá que naquele momento, abra de novo aí o Salmo 133. E veja a descrição que ele faz aqui. Ó quão bom e quão suave, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Veja a comparação. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Arão é aquele sacerdote que representa o povo perante Deus, que veste a sua estola, e na sua estola há aqui o peitoral com as 12 pedras, representando Israel. E é assim que o sacerdote se apresenta diante de Deus. Ele é aquele que leva Israel no seu peito. E então, esta reunião dos crentes, que segundo o salmista é boa e agradável, esta unidade é como o óleo que descia sobre a cabeça de Arão, ou seja, ele foi ungido. Esse óleo desce pela barba. Só uma curiosidade aqui, o pessoal vive falando de ungir os outros hoje, mas é aquela unçãozinha de dedo, certo? Aqui não, aqui era muito óleo. Ninguém está disposto muito a fazer esse tipo de óleo aqui, não, dá um trabalho danado depois. Mas o óleo está escorrendo pela barba, e ele está vindo para onde? Para o peito, sobre as pedras. E a ideia é do Espírito Santo promovendo essa unidade de Israel. Não é sem razão que no Novo Testamento você tem Paulo falando acerca da unidade da igreja como sendo algo estabelecido pelo Espírito Santo e que precisa ser agora cuidado pelos crentes para que essa unidade não seja quebrada. Mas veja, Deus está promovendo esta união quando o povo se reúne ali na reunião do povo de Deus para adoração, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então este momento é importante, o mais importante da semana, mas ele precisa se desdobrar durante o restante da semana. E muitos crentes só têm contato com seus irmãos aqui no domingo. Durante a semana eles têm outros amigos, e muitos deles não crentes. É com esse grupo que nós saímos, é com esse grupo que nós confraternizamos, é com esse grupo que nós nos ajuntamos para comemorar aniversário, comer uma pizza. É com esse grupo que não tem nada a ver com Deus, enquanto nós negligenciamos os nossos irmãos, que dizemos amar, pelo menos quando nós cantamos. Eu me lembro de um pastor fazendo menção a uma banda que tinha em Belo Horizonte. Eu nunca vi essa música, nunca ouvi, eu só tive notícias. Talvez os mineiros aí me ajudem hoje. E essa música tinha uma letra que dizia assim: e na segunda-feira você me amará? E eu achei interessante isso aí.
Porque não é fácil amar todo mundo aqui hoje? Estamos reunidos para adoração, aqui a gente se ama, aqui a gente ama a Deus, ama o próximo. E de segunda a sábado, nós nos envolvemos com os nossos irmãos, nós gostamos de estar com eles, de ter comunhão com eles. Agora, se muitos não gostam nem de estar com os irmãos da igreja local, quanto mais com outros irmãos desconhecidos. Eu lembrei aqui agora da reclamação da minha esposa. A gente vai de férias e ela fala assim: você está querendo fechar a igreja dos outros também? Porque a gente chega na igreja de férias e eu vou conversar com o povo. Aí eu brinquei, Poliana, é tão bom conversar com o crente. É bom. Você sai de férias, vai na igreja e conhece. Não tem hora que você bate papo com um pessoal que parece que você conhece há muito tempo. Acabou de conhecer. Como diz lá o Paulo Brasil, ele contou a história do pessoal que estava duas pessoas conversando, como muito amigos. Eu falei assim: você se conhece há muito tempo? Eu falei assim: acabamos de decidir que a gente se conhece há 30 anos. Cristo faz isso. O Evangelho promove essa unidade. Não há nada nesse mundo que promova esse tipo de unidade. Você gosta de estar com o crente, com seus irmãos, de conhecer novos irmãos. Ou você acha que está bom aqui, está restrito o nosso grupinho aqui, está tudo certo, está tudo bom, e para alguns nem esse grupinho está bom, porque não se envolve nem com esse. O Evangelho, meus irmãos, nos faz estimar a igreja. Há alguns que vão dizer assim: não, pastor, mas tem que ter afinidade. E eu morro quando eu escuto isso. O que é afinidade? É time de futebol? Tipo de série que você gosta de ver? Tipo de hobby que você quer ter? Isso é afinidade? Meus irmãos, se o sangue de Cristo não une os crentes, nada une. Não tem time de futebol, não tem seriado, não tem nada, lazer. A afinidade que nós temos uns com os outros é por causa de Cristo. Nós temos um Redentor comum, um só cabeça de um só corpo. E é por isso que nós nos envolvemos uns com os outros. E não só no domingo, mas durante toda a semana. O cristão precisa ter prazer, meus irmãos, em estar com aqueles que comungam da mesma fé, dos mesmos valores, do mesmo Senhor. Ser da família de Cristo implica amar irmãos, e como o amor é prático, isso precisa levar ao serviço, e isso também está no texto, porque veja, no texto você tem Paulo se importando com irmãos que ele nunca conheceu, está orando por eles. Paulo expressando o desejo de ver esses irmãos, dizendo: olha, eu já tentei muitas vezes, até agora eu fui impedido, eu espero uma boa ocasião para estar com vocês. Para quê? O chamado para ser de Jesus Cristo deve levar você a buscar a ocasião de serviço aos seus irmãos. Veja que Paulo estava envolvido com estes irmãos e ele queria vê-los, mas não é uma simples confraternização. Ele não está dizendo: um dia eu vou em Roma e nós vamos acender a churrasqueira, hein? É uma coisa boa acender churrasqueira, eu acho. Mas se for só isso, Paulo vai mostrar por que ele está querendo chegar até Roma. O desejo de Paulo está expresso no verso 11. Veja aí de novo na sua Bíblia. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Talvez alguns tenham se animado quando eu falei assim: você gosta de estar com seus irmãos? Tem que reunir mais com os irmãos. Opa, reunir é bom. E às vezes a gente pensa em reunião, a gente pensa em comida, certo? E de novo, não tem problema nenhum na comida.
Mas Paulo, ele tem em mente algo maior do que isso. Paulo sabe que o reino de Deus não é comida e bebida, mas alegria no Espírito Santo. Ele quer estar com aqueles irmãos, a fim de repartir com eles algum dom, para que estes crentes sejam confirmados. A ideia de confirmado aqui, a palavra significa firmar, estabelecer. Eu quero estar com vocês, servindo a vocês, para que vocês sejam estabelecidos, firmados em Cristo Jesus. Paulo é um apóstolo, é alguém que está comprometido com lançar os fundamentos da igreja, e o que ele quer fazer é ver irmãos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Ele anseia por isso, ele deseja ajudar os seus irmãos a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho, ensinando o Evangelho, mostrando as doutrinas maravilhosas que falam da obra gloriosa de Cristo, porque ele deseja que estes irmãos cresçam à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja o verso de número 12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo é apóstolo, é o apóstolo mais usado pelo Senhor para lançar os fundamentos doutrinários da igreja. Ele escreve para Roma e diz: eu quero estar aí com vocês, eu quero fortalecer a fé de vocês, mas com toda a humildade. Paulo sabe que a vida cristã é uma troca e é edificação mútua. Paulo não está dizendo: eu sou o professor necessário para vocês serem crentes de verdade. Paulo sabe que aqueles irmãos têm a contribuir com o seu próprio crescimento. Não é sem razão que você tem tantas ordenanças da Escritura que dizem respeito de uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, levando a carga uns dos outros. Porque na igreja de Cristo há troca. Os dons foram dados pelo Senhor exatamente com essa finalidade. Quando Paulo diz que Cristo, ao subir aos céus e levar cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens, estes dons são para que a igreja cresça no conhecimento de Cristo e não seja levada pelos ventos de doutrina. A preocupação de Paulo é firmar estes irmãos na doutrina, para que eles não sejam levados por ventos de doutrina, e ele sabe que ele também será beneficiado nesse serviço mútuo. É preciso haver humildade aqui, porque o dom espiritual a que Paulo se refere diz respeito ao ensino. Por que você pode ter certeza disso? Veja o verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas orações. Paulo servia a Deus no evangelho. Lá na introdução, no comecinho, ele disse assim, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Paulo tem consciência daquilo para o qual ele foi chamado e de como esse chamado pode colaborar para a edificação dos seus irmãos. É por isso que ele quer vê-los. É por isso que ele quer estar junto. É por isso que ele procura ocasião. Ele quer servir os seus irmãos. O propósito então do serviço é edificação, mas não só. Veja lá, volte lá. Verso de número 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, ou seja, o trabalho de edificação dos crentes
levaria a produzir fruto, porque os crentes estão firmados em Cristo. Não há forma de produzir fruto sem estar ligado a Cristo. Lembra de Jesus falando isso? Sem mim, nada podeis fazer. Ele diz, como também entre outros gentios. O compromisso era de edificação da igreja e de proclamação do evangelho àqueles que ainda estavam fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. A pregação para Paulo é um dever. Veja o verso 14. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E é então que vem a grande declaração, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. O chamado para ser de Jesus Cristo leva você, ou deve levar você, a buscar a ocasião de servir aos irmãos. Você tem buscado isso? Ocasião para servir aqueles que estão ao seu lado, que congregam com você. Você se importa com a vida deles, como eles estão passando, se eles estão tendo algum tipo de dificuldade. Isso precisa acontecer, irmãos, no âmbito da igreja. Nós precisamos estar preocupados com o crescimento espiritual dos irmãos, e é muito triste quando crentes se juntam e o objetivo é só comer e beber. Não há conversas edificantes. Não há nem oração, nem para agradecer o alimento às vezes. Quando os crentes se encontram, eles precisam procurar ocasião de edificar uns aos outros. Mas às vezes as conversas são muito fúteis. E infelizmente muitos crentes só estão nas rodas onde há essas conversas fúteis. Se começar algum assunto mais sério, mais doutrinário, eu me afasto. Isso aí não é para mim não. Não, isso é para os crentes. Nós somos ordenados a crescer à medida da estatura de Cristo, e os dons foram dados para esse serviço mútuo. Então, se você tem se reunido com irmãos e a única coisa que tem acontecido é comer e beber, eu acho que você precisa rever essa prática. E de novo, o problema não está no comer e beber. É possível você comer a pizza e conversar sobre doutrina. Eu tenho feito isso aqui com os irmãos aqui, tem sido muito bom. Tanto a doutrina quanto a pizza. Não há problema no comer, no compartilhar, não há problema. Há problema quando isso vira um evento em si mesmo. O que que une? A comida, essa bebida, esse serviço, preocupação com o crescimento, com a edificação do outro. É trabalho nosso edificar uns aos outros e nos fortalecer na fé. Você precisa entender que os irmãos, por mais simples que sejam, podem ser usados para a sua edificação. Porque há alguns crentes que acham que outros não têm o que contribuir com eles. Eles já pegaram aí um bichinho terrível, que é o bichinho que morde o seminarista, quando o seminarista chega no seminário. É terrível isso aí. Eu me lembro que no meu primeiro ano de seminário, depois de estudar 6, 7 meses, todo mundo não sabia pregar. Chegava na igreja, sentava, esperando a hora que o pregador ia falar alguma bobagem. Tá, isso aí, pica-fumo, fumaça. Isso é terrível. Mas alguns crentes são tomados desse espírito de porco aí que aparece no seminarista de vez em quando. E eu me lembro que uma vez nós fomos a uma igreja presbiteriana independente. E um irmão pregou, um pastor, um senhor já. E foi ruim demais. Foi ruim mesmo.
E a gente saiu de lá, lógico, triturando o pastor. Não, foi ruim, terrível, falou bobagem. Aí passou um mês e meio, nós fomos de novo a essa igreja, e quem estava lá para pregar? O senhorzinho de novo. E a gente estava um grupo, acho de uns 5, 6, e alguns já falaram assim: ih, vai prestar de novo não. Pela graça de Deus, eu fiz uma oração nesse dia. Eu falei: Deus, eu não quero ser crítico desse jeito. Eu não quero chegar na igreja e ficar vigiando o que o outro vai falar para de errado, simplesmente. Eu preciso ser edificado. Senhor, fala comigo. E o Senhor terminou, ele falou uma bobagemzinha assim, mas foi bom o sermão. E a gente saiu, eu comentei com os amigos meus: e aí, o que vocês acharam? Eles falaram assim: ah, nem ouvi direito. Eles não prestaram atenção, eles fecharam o ouvido de antemão, porque eles olharam e disseram: nós não temos mais o que aprender com esse homem fala bobagem. E por mais que os crentes precisam estar atentos, precisam conferir nas escrituras, para ver se as coisas são de fato assim, o espírito de ir à igreja, pensando no momento em que o pregador, ou quem vai estar falando, vai errar, não procede de Deus. Não é esse o nosso objetivo, por mais que tenhamos que estar atentos a isso, mas com cuidado, para não achar e não menosprezar as pessoas que estão lá na frente. Eu conheci uma pessoa que foi ovelha de onde eu pastoreava, que um dia entrou na minha sala. Eu não sei se ele falou só para quebrar o clima, o gelo, mas ele falou assim: pastor, eu quero sair da igreja, eu quero ser excluído da igreja, porque eu não aprendo nada, eu não tenho mais nada para aprender com esse pessoal da igreja. Aí eu acho que porque estava conversando comigo, ele quis dar uma aliviada e falou assim: com o senhor eu ainda aprendo alguma coisinha. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, isso aí. Com o senhor eu ainda aprendo uma coisinha, mas pode tirar meu nome aí do hall da igreja. Irmãos, nós somos membros uns dos outros, e Deus deu dons a todos os crentes, e todos os crentes serão usados por Cristo para edificação mútua, porque Ele disse que seria assim. Então não menospreze aqueles que estão à sua volta, e lembre-se, quando você estiver com os seus amigos, procure edificá-los, e quando estiver com não crentes em volta de você, testemunhe e proclame, chame-os à fé, porque como afirmou Paulo, nós somos devedores, nós precisamos anunciar o Evangelho, e eu creio que aquilo que Paulo falou precisa estar no coração de cada crente: ai de mim, se eu não proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. O que decorre do chamado para ser de Jesus Cristo, ou do chamado para ser santo? Envolvimento com irmãos que você nem conhece, e isso porque somos uma só família, unidos pelo Senhor. Desejo de conhecer mais irmãos. É bom conhecer crentes, é bom saber o que Deus está fazendo além do nosso arraial. Deus não opera somente no nosso meio. Eu tenho dito que um dos encontros que eu tenho ido durante o ano, que é uma conferência de aconselhamento bíblico, que tem mais irmãos de outras denominações do que presbiterianos, tem sido para mim uma bênção, de ver que Deus não é dos presbiterianos, e tem crente, fiel em outras denominações, pessoas piedosas, comprometidas com o reino. É bom conhecer isso. Deus está salvando
um povo. O chamado para ser de Cristo deve levar você a buscar ocasião de serviço, porque aqueles que são chamados por Cristo devem edificar uns outros, para que todos cheguemos à unidade da fé. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, e agora eu quero ler aquilo que eu citei. Verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Este envolvimento dos crentes traz então glória àquele que nos salvou. É por isso que, se você continuar a leitura, e eu quero animar você para fazer isso, depois, a partir do verso 17, Paulo vai mostrar como é que os crentes precisam viver uma vida de santidade. Não mais como gentios, mas como pessoas que foram salvas por Cristo, foram colocadas no mesmo corpo, para edificar umas às outras. Para isso, nós precisamos nos importar com quem nós nem conhecemos. Nós precisamos nos esforçar para conhecer mais irmãos. Nós precisamos buscar ocasião para serviço mútuo. Tudo isso para a glória daquele que nos salvou.